Vamos falar de ciência, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de segundo ano, né? Então, galera, ó, voltando aqui, né? Um prazer imenso aí mais uma vez estar com vocês. E eu tenho certeza que vocês estão bem, estão em paz, né? Em casa, com a família, certo? E aí vamos intensificar e aprofundar nossos estudos aí, né? Tá bom? Então, assim, nós estamos entrando numa parte, tá? Que é realmente um cálculo mais apurado, certo? Mais trabalhoso, mas é aquela coisa, se a gente seguindo passo a passo, dá tudo certinho, tá? Então, uma coisa, nós vimos na aula passada que nós tínhamos que calcular, que nós aprendemos a calcular aquela média das massas, né? A partir dos isótopos dos átomos reais na natureza, né? O que são isótopos? São variações do mesmo tema, ou seja, eu tenho carbono 12, tenho carbono 13 e carbono 14. Esses átomos na natureza, que são carbonos, só de massa diferente, né? Carbono 12, massa 12, carbono massa 13, carbono massa 14, eles estão presentes na natureza em fragmentos, né? E que a ciência, nós calculamos em termos percentuais, né? O carbono 12 é o mais abundante, o carbono 13 é o intermediário e o carbono 14 é o mais escasso. Então, qual é a massa que eu vou colocar lá na tabela periódica? Que eu vou trabalhar com ela na tabela periódica, já que eu tenho 3 isótopos, né? Então, ali fez o cálculo da média da massa aritmética, tá? E aí nós aprendemos isso, teve atividade, tá? Então, quem fez a atividade realmente está acompanhando aí direitinho, né? Agora, nós vimos ali a massa atômica, a determinação da massa atômica por meio da chamada unidade de massa atômica, que tem como referência uma fatia da energia da massa do carbono. Tudo isso aí nós vimos na aula passada, certo? Agora nós vamos voltar aqui para uma coisa chamada o cálculo da massa molecular. Por que eu estou voltando para isso aqui? Porque isso aqui é de suma importância, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui a massa molecular, ou MM, né? MM, massa molecular. A massa de uma molécula é a soma das massas atômicas de todos os átomos que constituem esta molécula. Então, para eu calcular a massa molecular, eu tenho que levar em consideração o peso da massa atômica de todos os átomos que a compõem, certo? Vamos ver aqui os casos, né? Analisando cada um deles aqui, ó. Ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Eu vou lá, hidrogênio, são 2 hidrogênios, tá? Então, a unidade, a massa de cada hidrogênio é 1, unidade de massa atômica. Como eu tenho 2, aí eu multiplico a quantidade de hidrogênio vezes a massa de um hidrogênio. Então, esses 2 hidrogênios vão contribuir em 2 unidades de massa atômica. O enxofre, o índice aqui é 1, né? O índice é 1, então significa que na molécula eu só tenho um único átomo de enxofre. Tá? Então eu pego aqui a presença, né, na molécula, 1, vezes a sua massa atômica. Quando eu olho na tabela massa de um enxofre, é 32 unidades de massa atômica. E multiplico pelo elemento neutro, né, que é o 1 da multiplicação, isso aqui vai dar o próprio 32 unidades. Tranquilo? Muito bem. Veja que na molécula tem 4 oxigênios. Então, eu vou botar 4 vezes a unidade, né, vezes a massa atômica de cada carbono, de cada oxigênio. Então, cada oxigênio, a massa atômica é 16 unidades. 4 vezes 16 unidades de massa atômica dá o equivalente a 64 unidades de massa atômica. Então, esses 4 átomos de oxigênio contribuem em peso na molécula, né, da energia, nesse caso ainda, né, de 64 unidades de massa atômica. E aí eu vou somar tudo aqui, ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e descubro que a massa molecular, né, a massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4, é 98 unidades de massa atômica. Ou seja, essa molécula, a massa dela é como se fosse 98 fatias daquela
certo? Do carbono, daquela energia do carbono. Então, é o peso dessa molécula. Eu posso equiparar isso aqui em gramas, né? É o conceito de molécula grama. Vou trazer para o mundo real, em termos de massa real, que é o grama, trabalhando com o grama, eu posso dizer que se eu tenho uma molécula, o coeficiente que não aparece é 1, o peso dessa molécula de ácido sulfúrico, a energia dela é 98 unidades de massa atômica. Mas o peso dela em gramas, eu trazendo, é 98 gramas. Então, se eu pesar a substância, ácido sulfúrico, pesar 98 gramas de ácido sulfúrico, é o equivalente ao peso de uma única molécula, de que, teoricamente, eu estou pesando uma única molécula. Mas, na verdade, eu sei que ali na amostra do líquido, o ácido sulfúrico é um líquido, de 98 gramas de ácido sulfúrico não vai ter só uma molécula, isso é só uma teoria, né? Tá? Então, terá milhões, trilhões de moléculas de ácido sulfúrico. Mas, para nossa teorização, ok? Como eu pesei da substância 98 gramas, que é igual à massa de unidade atômica da molécula, eu digo que, teoricamente, eu estou pesando uma única molécula. Tranquilo? Agora vamos aqui para o H3PO4, que é o ácido fosfórico, presente ali em refrigerantes de laranja. Esses ácidos aqui, eles, se você toma muito refrigerante de laranja, ele destrói o esmalte dos dentes, né? Você vai ter cárie, né? Vai ficar com a boca com um hálito não muito agradável, então evite estar tomando muito refrigerante de laranja, galera, beleza? Mas vamos lá, qual é a massa molecular, né? Aí eu vou lá, 3 hidrogênio, 3 vezes 1, 3 unidades de massa atômica. Fósforo, fósforo, 1 vezes a massa atômica de um fósforo é 31 unidades, dá 31 unidades de massa atômica. E mais uma vez, 4 oxigênio, né? Então vai lá, 4 dá 64. Coincidentemente, essa massa do ácido fosfórico é igual à massa do ácido sulfúrico. Isso é uma coincidência, tá? É uma mera coincidência. Tá legal? Então, se eu pesar lá, eu tenho aqui o coeficiente 1, que não aparece, então é equivalente a uma molécula, né? Então, o peso, a energia 98 unidades de massa atômica e o peso 98 gramas. Então, da mesma forma, se eu pesar 98 gramas do ácido fosfórico e tal, eu vou ter, teoricamente, como se estivesse pesando uma única molécula, mas eu tenho que saber que, na realidade, são trilhões e trilhões lá dentro do líquido, né? Trazendo para a molécula da água, né? 2 hidrogênio, 1 unidade de massa atômica dá 2. Oxigênio, 1 oxigênio, né? Aqui índice aqui, ó, índice. Tá lembrando o que é o índice na molécula? O índice ele determina a quantidade de átomos dentro de uma molécula, né? Então aqui o índice é 1, aqui o índice é 2. O índice aqui é 4, o índice aqui é 1 e o índice aqui é 3, né? Tá? Então, agora o coeficiente é o número que vem na frente da molécula e ele indica a quantidade de moléculas. Que quando não vem nada é 1. Então, aqui está indicando uma molécula, aqui está indicando uma molécula, aqui está indicando uma molécula. Tá beleza? Então, calculando aqui o peso molecular, ou a massa molecular, eu posso chamar de massa molecular ou peso molecular. 2 hidrogênio vai dar 2 unidades, 1 oxigênio vai dar 16 vezes 1. Somando tudo aqui, então, a massa molecular de uma molécula de água é 18 unidades de massa atômica. Aí, se, por exemplo, eu disser, Joãozinho, vai ali no laboratório e pesa ali 18 gramas de água. Posso pesar 18 gramas de um líquido? Posso. Posso pesar, é só botar o recipiente vazio numa balança, zerar a balança e colocar o líquido lá, né? Então, tudo que for colocando depois que zerar a balança, ele vai indicando a massa lá, tá? Pronto, aí eu tenho aí 18, pesei 18 gramas de água. Como 18 gramas da substância, que é uma massa real que a gente está visualizando, está pesando, é igual a 18 unidades de massa atômica, que é uma massa em energia, que é microscópica, a gente não enxerga, mas eu estou fazendo essa relação entre massa real e massa energética. Então, teoricamente, eu vou dizer que estou pesando uma única molécula, ou seja, uma molécula grama. Tá? Mas isso é termo de teoria. Na realidade, nós temos milhares e milhares de moléculas ali. Beleza, galera? Então, isso aí é o cálculo da massa molecular. Vamos aqui adiante.
Sendo assim, vamos determinar a massa molecular da água, tá? Então, já determinou a massa molecular 18 unidades, né? Tá? O que significa isso? Significa dizer que a molécula da água é 18 vezes mais pesada que aquela fatia, né? A fatia do carbono, que é 1/12, né? A massa do carbono, aquela que nós vimos na aula anterior. Então, a massa da água tem uma fatia, tem 18 fatias daquela ali, né? Tá? Tranquilo? Então, isso aí é o significado. Isso aqui, ó. Massa molecular da água. Massa molecular da água é igual a 18 unidades de massa atômica, tá? Então, corrigindo isso aqui. Vamos lá. Agora, vamos aqui para uma coisa chamada massa molar e o mol. Nós já discutimos isso em sala de aula, começamos, né? O mol significa mol, significa quantidade de matéria. Qualquer matéria, um mol de ferro, um mol de carbono, um mol de bananas, um mol de ovos, um mol de papelão, um mol de qualquer coisa é quantidade de mol. Falar mol, a gente está falando de matéria. Certo? Muito bem. Ele diz aqui, ó, mol é dado como um padrão que definimos como sendo a quantidade de átomos de carbono contida em uma amostra de 12 gramas do mesmo. Então, a referência, mais uma vez, é o átomo de carbono. Se eu tenho um átomo de carbono, qual é a massa atômica? 12. Tá legal? Então, se eu pego, por exemplo, cinzas, substâncias cinzas, cinza só tem carbono. Se eu peso 12 gramas de carbono, eu digo que ali eu tenho um mol de carbono. Tá? 12 gramas de carbono é a quantidade de matéria em massa, em gramas, e ali eu digo que tem um equivalente a 12, certo? 12 gramas eu tenho equivalente a um mol de matéria, um mol de cinza. Tá legal? Agora aqui, quando ele fala 0,012 kg, é quando transforma isso aqui, ó, para quilograma. Então a gente fica só para entender, tá? Mas assim, o valor numérico de um mol é determinado pela constante de Avogadro, né? É uma das constantes físicas conhecidas com maior precisão. O que foi que aconteceu? O cientista Amadeu Avogadro, né, ele ficou intrigado com isso aí. Um mol de matéria. Um mol de matéria tem quantos átomos? Né? Ele começou a se questionar. Um mol de matéria tem quantas moléculas? Certo? E o mol de matéria tem quantos íons? Ou quantos cátions? Então, o mol, eu posso falar de um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de íons, um mol de cátions, né? Então, ele fez um estudo matemático, estatístico, e chegou a essa constante aqui, ó. Constante, chamada constante de Avogadro. Então, um mol de qualquer substância, um mol de qualquer coisa, ele conseguiu lá visualizar matematicamente que um mol de qualquer coisa vai ter sempre 6,022, tá? Arredondando. 6,022 vezes 10 a 23ª partícula. Seja ela moléculas, seja átomos, né? Quando a gente está falando só de metais, a gente vai falar só de átomos. Quando a gente está falando de moléculas, a gente vai falar, a gente estiver falando de substância, a gente está se referindo a moléculas. Tá legal? Então, ó, substância. Substância é formada por um conjunto de átomos, é molécula. Então, um mol de qualquer substância, eu vou ter isso aqui, de moléculas dessa substância. Um mol de metal, um mol de ferro. Um mol de ferro, eu vou ter essa quantidade de átomos de ferro naquela amostra. Tá? E aí vamos ver como é que a gente vai caminhar nesse sentido aqui. Ó. Massa molar é a massa em gramas de um mol de partículas. Então, a massa molar que a gente calculou, ela vai ser sempre igual a um mol, seja ela para qualquer substância. Eu tenho a massa molar da água. Quanto é a massa molar da água? É 18 gramas. Então, em 18 gramas de água, eu digo que tem um mol. Né? Vamos voltar aqui. Aqui, ó, ácido sulfúrico. Quanto é a massa molar do ácido sulfúrico? 98 unidades de massa atômica. Trazendo para gramas, em termos de substância. 98 gramas de ácido sulfúrico, eu vou dizer que tem um mol.
E nesse 1 mol, lá dentro do líquido, na verdade, na realidade, eu tenho 6,022 vezes 10 a 23ª moléculas de ácido sulfúrico, que nada mais, nada menos são 6 trilhões de moléculas. É um número muito grande, que a gente não está acostumado com essa grandeza, mas fique atento, né? Um mol de ácido fosfórico, coincidentemente a massa molar também é a mesma, vai ser 98 gramas. Tá? Então, 98 gramas de ácido fosfórico, eu tenho um mol de ácido fosfórico e lá dentro desse mol eu tenho 6,022 vezes 10 a 23ª moléculas de ácido fosfórico. É como eu costumo dizer, e assim sucessivamente, sucedendo a sucessão dos sucessores que sucedem os sucedidos. Tá legal? Tudo é uma questão de susceptibilidade, galera, na ciência. Então, ciência é, raciocínio, é conhecimento, tá legal? Vamos voltar lá. Show! Agora vamos aqui. É expressa na unidade de que? Gramas por mol. Inicialmente, vamos nos concentrar em massa molar de elementos e substâncias. É isso que eu estava falando, né? Inicialmente, vamos falar de massa molar de elementos e substâncias. Prosseguindo, né? Vamos agora ver aqui uma questãozinha básica. Tá, Demeri, como é que eu vou trazer isso aí para os meus cálculos, né? Show, galera, show. Isso aqui é maravilhoso. Assim, exemplo. Quando tratarmos de um elemento, isso aí é um único átomo, né? A gente está falando de elemento, elemento é átomo, elemento representa átomo. Então, se estou falando de um tipo de elemento, eu estou falando de um tipo de átomo. A massa molar é numericamente igual à massa atômica, mas expressa em gramas por mol. Por exemplo, oxigênio, a massa atômica de um oxigênio, eu vou lá na tabela, a massa é 16 unidades. Então, se eu pego gás oxigênio, que é uma substância, eu peso 16 gramas, tá? Eu vou dizer que naquela amostra, 16 gramas, eu tenho equivalente a 1 mol. E aí eu digo que eu tenho 16 gramas por mol. Essa barra aqui quer dizer isso. Da substância gás oxigênio, a massa real pesada sendo igual à massa de um único átomo, aí eu digo que eu tenho um equivalente ali em termos de matéria, que em gramas, equivalente a 1 mol. Eu tenho 16 gramas por mol. Tranquilo? Qual a relação com o número de Avogadro? Então, vamos lá. 1 mol de átomos de oxigênio tem massa de 16 gramas. Por que diz átomo de oxigênio? Porque na substância eu tenho trilhões e trilhões de moléculas formadas pelo mesmo tipo de átomo. Nós sabemos que o oxigênio é O2, né? Muito bem. Então, 16 gramas de oxigênio, de O2, é como se eu estivesse teoricamente pesando um único átomo, teoricamente, pela teoria do átomo grama, né? Porém, na realidade, nessa amostra eu tenho, né, 6,022 vezes 10 a 23ª. Tem concursos que ele colocam só 6 vezes 10 a 23ª, mas aí é o que ele levar em consideração na questão. Tá legal? Mas eu tenho que lembrar que a constante de Avogadro é 6,022 vezes 10 elevado à 23ª, galera. Beleza? Tranquilo? Então, um mol de qualquer coisa em massa, ele vai sempre se relacionar com a constante de Avogadro. Quando eu estiver falando de apenas uma substância, né? Substância simples, substâncias formadas por átomos iguais, molécula O2, H2, Cl2, N2, enfim, toda substância simples só tem átomos iguais. Aí eu vou considerar o peso de apenas um único átomo, transportá-lo para gramas, que é a quantidade de substância, e lá dentro eu vou ter, na realidade, um mol de matéria, e que nesse mol de matéria eu tenho essa quantidade de moléculas daquela matéria, daquela substância. Tranquilo, galerinha? Beleza, beleza, beleza? Podemos passar? Vamos adiante, né? Pronto, agora aqui, vamos lá. Quando a gente for trabalhar com
substâncias compostas, né? O que nós vimos lá na definição. Substâncias compostas são formadas por átomos diferentes. Átomos diferentes, né, formam moléculas. Então, as substâncias compostas. Vamos lá. Como é o caso da água, né? Nós calculamos ali a massa molecular da água, deu 18 unidades de massa atômica. Então, o peso da massa molar da água, massa molecular da água, 18 unidades. Quando eu peso a substância, um valor em gramas equivalente ao peso de uma molécula, aqui, ó, 18 gramas de água, está tendo como referência a massa molecular de uma molécula de água. Então, eu digo que eu tenho 18 gramas, eu tenho 1 mol de água. Espera aí. Quer dizer que 1 mol de qualquer substância, eles não têm a mesma quantidade de massa. Claro, porque as substâncias são formadas por átomos diferentes. Vamos voltar aqui. 1 mol de gás oxigênio vai ter quantos gramas? 16 gramas referenciado pela massa de um único átomo. 1 mol de água vai ter quantos gramas? 18 gramas, que é referenciado pela a massa molecular da substância. Tranquilo? Então, 1 mol de matéria, 1 mol é quantidade de matéria em gramas. Porém, a quantidade de matérias são diferenciadas porque tem como referência o seu átomo, grama, ou sua molécula, grama. Porque tem como referência sua massa atômica ou sua massa molecular. Beleza? Show. Agora vamos aqui, vamos evoluir, dar um salto quântico, né? Como é, Demery, esse salto quântico? Aqui, ó. Eu posso calcular numa amostra de matéria um número de mols, que não necessariamente vai ser sempre igual a 1. Certo? Se em vez de trabalhar com 18 gramas, eu tivesse 10 gramas de água, esses 10 gramas de água equivaleria a quantos mols? Aí eu vou calcular. Então, para calcular isso aí, eu vou calcular o número de mols. O número de mols vai ser sempre quem? Vai ser sempre N. Então, daqui para frente, quando a gente falar em N, ele não é uma única letra, né? Não significa uma letra N do alfabeto. Significa número de mol. Contido em quê? Em uma certa massa de substância. Tranquilo? Pronto, vamos aqui. Exemplo. Em 490 gramas de ácido sulfúrico, eu tenho quantos mols? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o número de mol, N1. N1 é o quê? O soluto, né? Então, o número de mol do soluto é igual à massa do soluto, a massa M1, dividido pela massa molar, que aqui ele chamou de mol. Claro, né? O mol é a massa molar, ou a massa molecular. É o MM. Então, vamos lá. O número de mol do soluto é igual o M1, a massa do soluto, dividido pela massa molecular, pelo MM. Tranquilo? Então, quando eu calculo aqui a massa molecular do ácido sulfúrico, que nós já fizemos anteriormente, ela é 98 gramas. E a massa real? A massa da substância que eu estou trabalhando aqui, 490. Então, joga aqui, ó, 490 dividido por 98. Ou eu posso também fazer isso por regra de 3. Né? Ó, se um mol equivale a 98 gramas de ácido sulfúrico, 490 gramas de ácido sulfúrico vai equivaler a quantos mols? Tá? Mas eu, Alexandre, prefiro que vocês trabalhem aqui usando essa forma, porque é o que nós vamos usar lá na concentração molar. Tá legal? Ok? Então, vamos aqui, tá? Ó, aqui eu tenho 3 amostras: sódio, alumínio e cálcio. Veja, ó, eu olho a massa atômica do alumínio lá na tabela, e é 23 unidades de massa atômica. Transportando para gramas, se eu pesar 23 gramas do metal sódio, eu digo que tem um equivalente ao peso de um único átomo aqui. E esse peso aqui é a massa atômica, é igual a 1 mol. Ou seja, 23 gramas equivale a 1 mol de sódio. O alumínio, a massa atômica de um átomo lá é 27 unidades de massa atômica. Quando eu transporto isso aqui
e pesa a substância alumínio equivalente à massa em gramas, a massa de um átomo, eu digo que eu tenho um mol de alumínio. Então, um mol de alumínio, 27 gramas. Tranquilo? Um mol de cálcio, 40 gramas. Então, vejam, um mol de substância é diferente em suas massas. Porque é referenciado, no caso dos metais, é referenciado pelos átomos, a massa dos átomos que a compõem. Tá legal, galera? Beleza? Então, essa aula de hoje, vamos finalizar aqui. E vamos dar prosseguimento na próxima nossa aula, tá? Beleza? Um beijo, um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido imensamente aí, tá? Próxima aula a gente continua desse ponto de partida.